E aí, turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre proporção. Então, se você não assistiu a aula de razão, recomendo assistir para entender melhor o que é uma proporção. A proporção está diretamente ligada com razão. Então, vamos dar início à nossa aula. Constantemente estamos relacionando grandezas. Ao dizer, por exemplo, que em uma barra de ferro de 60 centímetros dá para fazer 16 parafusos, estamos relacionando a quantidade de material com o número de parafusos produzidos. Então, a relação é o seguinte: eu tenho uma barra de 60 centímetros e consigo fazer 16 parafusos. Então, se eu aumentar a barra, a quantidade de parafusos irá aumentar. E se eu diminuir a barra, a quantidade de parafusos irá diminuir de maneira proporcional. Então, quando a barra aumenta, a quantidade de parafusos aumenta. Se eu diminuir a barra, a quantidade de parafusos diminui. Então, a gente tem uma proporção a partir disso. E aqui, outro exemplo, também ao afirmar que 2 operários levam 30 dias para fazer um certo trabalho, estamos relacionando o número de operários com o tempo gasto. Então, vai ter a mesma ideia. Se 2 operários levam 30 dias, se eu aumentar a quantidade de operários, a quantidade de dias diminui. Se eu diminuir a quantidade de operários, a quantidade de dias diminui. Por esses dois exemplos, você pode ver que as grandezas podem ser diretamente ou inversamente. Vamos aqui para um exemplo de o que seria uma proporção diretamente proporcional. Aqui a gente tem número de máquinas trabalhando e número de peças produzidas. Se eu tenho 6 máquinas, eu produzo 600 peças. Se eu tenho 3 máquinas, eu produzo 300 peças. Se eu tenho 2, eu vou produzir 200. Se eu tenho 12, eu produzo 1.200. Então, se eu aumentar a quantidade de máquinas, a quantidade de peças aumenta. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, a quantidade de peças diminui. Então, ela tem uma relação direta. Quando eu aumento um lado, o outro aumenta. Se eu diminuir de um lado, o outro lado também diminui. Então, por isso que é diretamente proporcional. Elas estão ligadas diretamente. Quando um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui o outro também diminui. Já aqui, que é o exemplo de inversamente proporcional, é quando um aumenta, o outro diminui. Como aqui. Se eu estou na velocidade de 80 km, eu vou fazer o percurso em 5 horas. Se eu diminuir a velocidade do carro, ou bicicleta, sei lá, o que for, se eu diminuir a velocidade, eu vou demorar mais tempo para chegar no final do percurso. Então, a partir disso, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Então, quando eu tiver essa proporção, ela é inversamente. Como podemos ver aqui, quando eu estou 40 km, a hora aumenta para 10 horas. Se eu tiver 160 km por hora, vai diminuir, não vai aumentar, vai diminuir o tempo para 2 horas e meia. E se eu tiver com 50, vai para 8 horas. Então, grandeza inversamente proporcional. E como é que a gente resolve isso? Vamos para um primeiro exemplo aqui. Viajando a uma velocidade média de 72 km por hora, o percurso entre duas cidades pode ser feito em 5 horas. Qual deveria ser a velocidade média para fazer esse percurso, fazer o mesmo percurso em 4 horas? Então, ele dá a velocidade e dá
o tempo que eu vou gastar. Aqui 5 horas e 4 horas. Então eu vou montar aqui. Aqui podia ser velocidade, eu coloquei quilômetros por hora. E aqui as horas. Então eu vou ter 72. E o que eu quero encontrar é a velocidade que eu não tenho. Eu vou encontrar, eu coloquei o valor de x. E aqui eu vou pôr 5 horas e aqui 4 horas. Por que eu coloquei essas setas? Para identificar quando aqui aumenta, aqui diminui. Então, se eu aumentar a velocidade, as horas diminuem. Se eu diminuir as horas, se eu aumentar as horas, a velocidade diminui. Então, a gente tem uma razão inversamente proporcional. Então, o que já dá para ter ideia? Ele quer saber qual deveria ser a velocidade média para fazer esse mesmo percurso em 4 horas. Então, ele já meio que já está intrínseco que se aqui o novo percurso demorou 4 horas, então é porque aqui aumentou a velocidade. Então, o tempo diminuiu. Se o tempo aumentasse, é porque ele diminuiu a velocidade. Então, já é uma boa dica para respostas. Então, como que a gente vai fazer? A famosinha regrinha de 3. Tá aqui já montadinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar. Como aqui é inversamente proporcional, eu vou inverter os valores. Então, aqui eu tenho 72 sobre x. Aqui era 5 sobre, seria 5, uma razão de 5 sobre 4. Como é inversa, eu inverto. Você pode inverter qualquer uma das duas, só não pode inverter as duas, que não vai dar na mesma. Então, inverte, ou você inverte aqui, ou você inverte aqui. Coloquei aqui, ou é isso, ou é isso. Ou é 72 sobre x, igual a 4 sobre 5, ou x sobre 72 igual a 5 sobre 4. Eu escolhi a primeira, então ficou 72 vezes 5 e 4 vezes x. 72 vezes 5, 360, igual a 4x. Divido tudo por 4, então eu chego que a minha resposta é 90. Então, ele fez o percurso numa velocidade de 90 km por hora. Então, basicamente, é isso. Então, aqui vamos para um outro exemplo. Num dia, 5 operários produziram 800 peças. Se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir? Então, se aqui eu tenho operários, aqui o número de peças, 5 faz 800, então 8, já que ele está dizendo que eles vão produzir no mesmo ritmo, então vai aumentar a quantidade de peças. Se eu diminuir a quantidade de operários, a quantidade de peças diminui. Então, eles são a grandeza diretamente proporcional. E como é que faz diretamente proporcional? Faz de forma direta. Não vai mexer em nada, só vai fazer a regra de 3. X vezes 5, ou 5 vezes x, e 8 vezes 800, que você chega em 6.400, divide tudo por 5. Então, eu vou ter que 8 funcionários fazem 1.280 peças. Então, proporção é só isso. Proporção é difícil? Não é difícil. O difícil são as questões que são cheias de pegadinhas. Você tem que prestar muita atenção no que a questão está pedindo e o que ela quer como resposta. Às vezes você acha um valor, mas a pergunta está perguntando, né? Mas tudo bem. A pergunta quer outra informação, não necessariamente a que você encontrou fazendo a regra de 3. Às vezes ele quer uma outra e você tem que prestar muita atenção nisso. Mas proporção, fazer, não tem segredo. O difícil mesmo é
a parte interpretativa do exercício ou a falta de atenção que muitas vezes a gente tem ao fazer esse tipo de exercício. Então é isso, turminha. Aula super rápida e objetiva do que é proporção. Depois eu vou estar passando outras aulas de proporção, porque não é só desse jeito. Tem mais uns três maneiras diferentes de fazer. E vou estar explicando, vou lançar mais vídeos explicando, para não ficar uma aula extensa, porque hoje todo mundo quer algo rápido e objetivo, então eu tentei fazer a aula o mais rápido e objetivo possível. Se você assistiu até agora, não é inscrito, se inscreve, me ajuda aí, deixa seu like, comenta e muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!